e quem pediu perdão foi o próprio Deus, que restaurou a comunhão. Seu filho enviou. Me surpreendeu ao deixar tua glória. Nossa alegria é gerada no Senhor e renovada a cada novo amanhecer. Nada vai me desanimar, continuar a minha coroa eterna. Vou alcançar. Salmos 24, versículo 7. A palavra de Deus diz assim: ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Deus ministrou no meu coração essa semana uma simples frase que eu já vivia na minha vida, só que ela passou a ter mais sentido ainda quando Deus ele falou essa frase comigo. Ele falou assim: Lucas, vocês são um portal da eternidade para as pessoas. A vida de vocês hoje, ela manifesta para o mundo o que vai ser a eternidade deles. Nós somos o testemunho para as pessoas lá fora, que elas estão precisando ver em outras pessoas, em outras coisas. Hoje nós somos esse testemunho. Deus, a partir do momento que a gente se converte, que a gente faz uma confissão aqui na frente, que confessa que o Senhor é o nosso único Salvador, que Ele vai reger as nossas vidas. A partir do momento que a gente entrega a nossa vida para Jesus, Deus, nós temos um poder nas nossas mãos. Deus ele nos concede esse poder de levar pessoas tanto para a eternidade quanto para o inferno. A porta, ela é algo que vai te levar a algum lugar. Ou seja, quando Deus ele ministrou no meu coração isso, ele falou assim: Lucas, você é a porta da eternidade para as pessoas. Ele falou assim para mim: você pode levar tantas pessoas para o céu quanto as pessoas para o inferno. Depende daquilo que você vai fazer na sua vida hoje. Depende daquilo que você vai ser, depende daquilo que você vai buscar, depende da sua entrega, da sua renúncia, depende do seu testemunho. Se eu for fiel a Deus, eu vou escancarar a porta da eternidade para as pessoas. Vou escancarar a porta do céu para a pessoa. Agora, se eu desistir, eu vou abrir a porta do inferno para muitas pessoas. Porque o nosso testemunho é o evangelismo mais impressionante que existe, é o nosso evangelismo, é a nossa vida, é o nosso testemunho. Não é aquilo que a gente fala, não é o tanto que a gente fala com as pessoas, prega, mas é a nossa vida. Aquilo que a gente vive, aquilo que a gente faz. Uns estudiosos, eles chegam a relatar que 2/3 da nossa comunicação, ela é gerada através do nosso testemunho, da nossa vida, da nossa expressão corporal. 1/3 é daquilo que nós falamos. Ou seja, se a gente fala muito e não vive, não adianta de nada. As pessoas, elas prestam mais atenção para aquilo que a gente faz do que para aquilo que a gente fala. Então, se a gente hoje não vive a palavra de Deus como nós devemos viver, nós abrimos um portal eterno do inferno para essas pessoas. O evangelho perdeu a credibilidade para muitas pessoas lá fora por causa de pessoas, de vidas que um dia vieram aqui na frente, que entregaram a sua vida para Jesus e que hoje saíram, que não dão um bom testemunho, que se desviaram, ou que estão nos seus trabalhos, não dão um bom testemunho, no colégio, na faculdade. Porque as pessoas não precisam escutar pessoas falando aquilo que é certo, que é correto. Isso tem um monte de gente que fala. Agora, as pessoas precisam ver pessoas que vivam verdadeiramente a verdade de Deus. E hoje a nossa vida aqui nessa terra, ela representa essa porta da eternidade para as pessoas. Se a gente tomar uma atitude errada, não vai ser a gente que vai ser criticado, mas vai ser o evangelho de Cristo que vai ser criticado. Vai ser a palavra de Deus que vai ser criticada. As pessoas não olham mais para a gente, a partir do momento que a gente se converte, as pessoas elas não olham mais para a gente como o Lucas, como o Rafael, como a Fernanda. As pessoas não olham mais para a gente dessa maneira. As pessoas olham para a gente como cristãos.
E aquilo que a gente faz, tudo que a gente faz, as pessoas elas vão falar: ué, você não era evangélico? Por que você fez isso? Mas você não se diz cristão, vai à igreja, por que você fez isso? Se você não está vivendo aquilo que você está pregando, então é melhor ficar no mundo. Não é isso que as pessoas não é isso que as pessoas fazem lá fora? Ou até mesmo falam o contrário, falam assim: ah, já que você vive dessa maneira, está indo para a igreja, então vou ficar aqui mesmo quietinho no meu lugar, Deus está no meu coração. Olha o que a tua vida, a minha vida pode fazer para uma pessoa dessa. Uma atitude nossa, errada, ela não leva uma só pessoa para o inferno, não. Ela pode levar milhões e milhões de pessoas para o inferno. Uma atitude nossa pode conduzir milhares de pessoas para o inferno. Tanto é que a gente vê aí um monte de seitas, um monte de heresias, pessoas que extraem da palavra de Deus, textos que não tem nada a ver e constroem várias heresias e levam milhares de pessoas para o inferno por causa daquilo ali. Uma pessoa pode ter esse poder de conduzir muitos a isso. Mas também a nossa vida de fidelidade a Deus, de entrega, a gente pode conduzir muitas pessoas ao céu. Muitas pessoas ao céu. E quando eu me converti, uma coisa que o Espírito Santo ele falou comigo, ele falou assim: Lucas, o Evangelho, ele é um caminho que não tem volta. É como aqueles filmes de ação que tá lá o personagem, ele vai correndo e aquela ponte, ela vai desabando. Tem quando a ponte vai desabando e o cara tem que correr e olhando para o foco, olhando ali para o alvo, para frente, porque se ele olhar para trás, a ponte passa, ele cai no buraco. O Evangelho é assim. A mulher de Ló, a partir de quando ela saiu ali de Sodoma e Gomorra, que Deus ele deu a ordem de comando, ela tentou, ela estava ali, ó, caminhando por aquela estrada ali, ó. Ela tinha que seguir em frente, reto, olhando para o alvo. Só que a partir do momento que ela olhou para trás, aquela estrada que estava desabando do passado dela, passou por ela e ela caiu, virou estátua de sal. Então é assim que acontece com as nossas vidas. Hoje, o Evangelho para a gente já não é mais uma questão de sim ou não. Todos nós que estamos aqui, a gente não tem mais escolha. Cada um que está aqui, que entrou por essas portas, a gente não tem mais escolha, que testemunhou, falou que é um cristão, que está indo à igreja, a gente não tem mais escolha. Ou a gente conduz milhares e milhares de pessoas ao céu, ou hoje a gente vai conduzir milhares e milhares de pessoas para o inferno. E Deus ele veio mostrando isso comigo durante a semana, veio falando ao meu coração. Ele falou assim: vocês são as testemunhas de hoje em dia. Hoje eu levantei vocês como testemunhas do meu Evangelho nessa geração. Hoje vocês são os mártires que eu levantei. Porque os mártires, eles não são só apenas aquelas pessoas que morrem em prol do Evangelho. Mas os mártires são aqueles que testemunham da verdade de Deus. Testemunham da palavra de Deus. E a palavra de Deus fala, Jesus ele chega a falar assim: em verdade vos digo, se o grão cair no chão e morrer, esse dará muito fruto. A nossa vida hoje, ela é uma morte todos os dias. Então por mais que os mártires só são aqueles que morrem, tá bom, eu sou um mártir, nós somos um mártires hoje, porque nós morremos todo dia para o nosso eu. Todo dia um pouco dessa semente que caiu no solo está morrendo mais um pouquinho. Todo dia essa semente está sendo germinada, está morrendo, para que dê muitos frutos. Hoje a gente só está aqui porque uma semente caiu no chão e morreu e deu muitos frutos. A pastora foi a semente que caiu no chão que hoje deu esses frutos que nós estamos aqui. Eu, você. E hoje nós somos essa semente que vai cair no chão, que vai dar fruto para outras pessoas, outras gerações. Nós somos essa semente. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que quiser aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Então o Evangelho, a palavra de Deus, hoje aquilo que a gente vive é uma morte contínua. Nós somos testemunhas, nós somos embaixadores de Cristo nessa geração. Embaixadores, ser um embaixador é uma nação dentro de outra nação. Hoje nós somos representantes da nação do céu aqui nessa terra.
aonde nós estamos. Então é a cultura do reino, é a palavra de Deus, é o evangelho de Deus que nós temos que viver. Não é aquilo que o mundo impõe, não é aquilo que o sistema impõe, mas é o que Deus manda a gente fazer. Então hoje nós somos uma extensão de Jesus Cristo aqui nessa terra. Tudo aquilo que a gente faz, foi o que eu falei, as pessoas elas não vão olhar mais para a gente como eu e você normais. As pessoas vão olhar para a gente como cristãos, porque a gente testemunhou lá fora. Imagina quantas pessoas, através da sua atitude, um erro ou algo que você fez, que você já conduziu para o inferno, essas pessoas elas nunca mais vão entrar aqui dentro desse lugar. Ao contrário também, tem aquelas vidas que renunciam, que negam o seu eu, que se entregam, que tem conduzido muitas e muitas pessoas ao céu através das suas atitudes, ou pelo menos tem demonstrado o caminho para essas pessoas da verdade. Porque muitas das vezes vai ter pessoas que a gente vai testemunhar da verdade para elas, vai falar da verdade, vamos mostrar o nosso testemunho, a nossa vida para elas, mas elas a princípio não vão se converter, mas dentro dela elas vão admitir, não, você é diferente. Você é diferente. Porque você não apenas fala, mas você vive aquilo que você fala. Tem gente que tem muita vigor para poder discutir, defender do evangelho, falar que o evangelho é uma verdade, só que pouco vigor para poder defender realmente com a própria vida aquilo que ele prega. Teve uma vez que eu escutei uma pessoa falando, uma pessoa até que já foi daqui, aí se desviou, aí chegou para mim e falou assim, poxa, aí depois ela retornou para Cristo, ela falou assim, poxa, no tempo que eu fiquei lá fora, pô, preguei para muita gente. Falei, não entendi. Tu pode até ter pregado, mas que essas pessoas elas deram crédito? Com certeza não deu. Porque ela chegava e falava assim, não, pô, mas eu tô aqui fora no mundo, mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E daí? É louco. É insano, completamente insano. De falar algo de... Tá ali no mundo, falou, mas de que testemunhou? Pelo contrário, só foi uma pedra de tropeço para essa pessoa falar assim, poxa, se você está falando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e está aqui, então eu posso falar também e continuar aqui, pô. Vou viver a minha vida da maneira que eu quero viver. Acabou de ser uma pedra de tropeço para muitas pessoas. Através de eu lendo o evangelho, lendo a palavra de Deus, eu vi que Jesus, ele não parava em nenhum momento e falava assim, eu vou me dedicar agora à minha família, vou pregar aqui só para eles, entendeu? Vou ficar aqui parado, pregando para eles, ou então parado aqui pregando para os meus amigos, para aquilo que eu mais gosto. Não. Jesus, ele viveu o evangelho, a vida dele de fidelidade, o que fez a família dele se converter, o que fez as pessoas que estavam ao redor dele se converterem, foi a vida dele de fidelidade até o final. Até a cruz, até a morte, a ressurreição, a ascensão. Isso foi que fez as pessoas se converterem, darem crédito para aquilo ali que ele estava falando. Uma coisa que impressionava as vidas que estavam ali sendo ensinadas por Jesus, é porque ele pregava com autoridade, pregava da maneira que ele vivia. Era aquilo ali que ele vivia, a conformidade que ele andava, que fazia com que as pessoas dessem crédito para aquilo ali que ele pregava. E hoje o mundo está carente disso. A igreja, que é para ser a instituição referência na face da terra, porque a única referência que a humanidade tem é a igreja. Não existe nada nessa terra que possa ser referência para qualquer um ou para qualquer uma pessoa a não ser a igreja. A igreja é a única luz no fim do túnel para a humanidade. A igreja é o sal da terra. Então a única referência que a humanidade tem hoje somos nós. Só que o que a gente vê lá fora hoje é completamente contraditório e contrário ao que a Bíblia fala da igreja. Porque a maioria tem vivido de maneira insana, por mais que tenha a palavra de Deus, tem vivido de maneira errônea, errada, vivendo o evangelho de qualquer maneira, misturando as coisas do mundo com as coisas de Deus, não fazendo separação entre o santo e o profano. A palavra de Deus fala que aquele que se une à meretriz torna-se uma só carne com ela. E é o que tem acontecido com a igreja. A igreja tem se prostituído
e tem se tornado uma só carne com o mundo, com as coisas do mundo. Mas a gente precisa ser, para essas pessoas hoje, o referencial. A gente precisa ser a luz, o sal da terra, o que dá gosto. O sal ele tem um poder tremendo. A palavra de Deus dá várias explicações sobre o sal. E uma delas, ela chega a falar que se uma comida ela tiver podre, se um pedaço de carne ela tiver podre, e você botar sal naquele lugar ali, aquela carne, por mais que ela esteja um pedaço podre, ela não consegue contaminar o resto da carne. E hoje nós, como somos o sal da terra, aonde nós estamos, por mais que o ambiente ele seja completamente contraditório, completamente prostituto, qualquer coisa que for, se a gente está ali naquele lugar, a devassidão, aquilo ali tem que mudar. Porque nós somos o sal dessa terra. Então é em qualquer lugar, isso é em qualquer lugar, é em nosso trabalho, é na faculdade, é no colégio, é em tudo que a gente faz. As pessoas, elas estão olhando para a gente em tudo que a gente faz. Por mais que você ache assim, o pessoal não está nem aí, não está me olhando não. Sempre tem alguém te olhando. Sempre tem alguém te observando. Ninguém nunca, você nunca vai passar despercebido em nada, em nada. E uma vez que eu estava no ônibus, aí veio uma mulher, entrou no ônibus, eu peguei, levantei e saí do meu lugar. Aí a mulher chegou para mim, virou e falou assim, a gente consegue ver a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Aí eu parei para pensar, falei assim, meu Deus, como é que olha a palavra que essa mulher me trouxe, só pelo fato de eu pegar e levantar ali do meu lugar, como é que ela adivinhou? Entendeu? Eu fiquei abobado, abismado com aquilo dali. Eu falei assim, meu Deus, as nossas atitudes, tudo aquilo que a gente faz, reflete nas pessoas. A gente realmente é um espelho, como que canta a música, somos um espelho que reflete a imagem de Deus, a imagem do Senhor. Realmente nós somos esse espelho. Só que se a gente não viver a verdade de Deus, o Evangelho, como é que a gente vai passar para as pessoas isso? João 10, versículo 9. Jesus ele fala assim, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. O próprio Jesus, ele trouxe a própria definição para ele, falou assim, eu sou a porta. E quando ele trouxe essa definição, ele falou assim, eu sou o caminho que leva as pessoas para o céu. Jesus, ele escancarou a porta da eternidade para que hoje eu e você estivéssemos aqui. Só que ele nos ensinou o método para poder conduzir as pessoas também a fazerem a mesma coisa. Ele nos ensinou aquilo que nós temos que fazer para poder levar as pessoas também ao céu. Através da vida dele, da conduta dele, da obediência, do sacrifício, da renúncia, da entrega. Tudo aquilo que nós fazemos. Hoje, uma coisa que eu faço questão de testemunhar para as pessoas, às vezes eu encontro colegas meus, conhecidos meus, na rua, e eles me perguntam, falam assim, Lucas, e aí, o que está fazendo? Está estudando e tal? Eu falo, não, estou fazendo faculdade. Mas antes de falar que eu fazia faculdade de administração, eu falo assim para eles, eu comecei até fazendo faculdade de educação física, fiz o primeiro período, mas quando eu estava lá, eu vi que ali eu teria que fazer muitas coisas que não condiz com a maneira que eu vivo hoje, com a palavra de Deus, com aquilo que eu vivo hoje, teria que dançar a música do mundo, fazer algumas coisas que não condiz com aquilo que eu vivo. E ali eu poderia estar trazendo escândalo para aquelas pessoas, sendo pedra de tropeço para aquelas pessoas. Então eu decidi sair da faculdade. Por mais que fosse um sonho, fosse uma vontade que eu tinha de fazer educação física, falei assim, decidi sair. Hoje eu faço administração. Mas a partir do momento que eu falo isso para as pessoas, que eu saí de uma faculdade, que eu tranquei um período, porque eu fiz isso por causa do Evangelho, as pessoas ficam assim, meu Deus, por que isso tudo? Por que isso tudo? Mas no final elas reconhecem que aquilo ali é totalmente diferente de qualquer pessoa, de qualquer cristão que elas já viram. Porque é assim que a gente tem sido ensinado aqui. É a separação, é a completa separação do mundo, das coisas do mundo. E eu sempre tive esse temor no meu coração.
de ser pedra de tropeço, de ser algo para alguém em tudo que eu faço. Em tudo, na maneira que eu ando, na maneira que eu me relaciono com as pessoas. Em tudo, eu sempre me preocupei com isso. Será que eu vou glorificar a Deus através de tudo? Sempre fiz essa pergunta para mim. A gente pode até perder o crédito. E daí? Mas o negócio é o reino de Deus. É o reino de Deus. A gente pode perder aqui a nossa imagem. Isso aí, o homem, tudo ele pode recuperar. Mas agora o reino de Deus é outra coisa. O reino de Deus é outro patamar. Então a gente precisa hoje ser esse testemunho para as pessoas lá fora. Testemunho dessa verdade, do evangelho, daquilo que o mundo hoje não está tendo, que é a referência da luz, a referência do sal. A gente precisa ser aonde quer que Deus levar a gente. Vai ter muitas pessoas aqui que Deus vai levar para outros estados, vai levar para países. Vai ter muitas pessoas aqui que vão morrer em prol do evangelho. Deus vai fazer isso. Deus vai fazer isso, vai levar para países que são perseguidos. Deus ele vai fazer isso aqui, porque tem um povo que vive a verdade. Tem um povo que é luz, que realmente assumiu as consequências do amor de Deus, vestiu a camisa, botou ali o escudo da fé e tem levado o evangelho aonde quer que vá. Então hoje nós somos isso para as pessoas. E se a gente der para trás, se o meu justo recuar, a minha alma não vai ter prazer nele. Então hoje, a gente precisa ser daqueles que não recuam, que não retrocedem mais. Colossenses 1:24. Ele fala assim: alegro ou regozijo-me no meio dos meus sofrimentos por vós, e cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja. Apóstolo Paulo ele fez essa declaração assim, ó: na minha vida hoje, eu demonstro o que é o evangelho, e eu cumpro nela o que resta das aflições de Cristo. Através daquilo que eu sofro, através daquilo que eu padeço, através daquilo que eu renuncio, que eu abro mão, eu cumpro o resto das aflições de Cristo. Eu mostro para as pessoas o que é o evangelho. Através da minha vida, eu mostro para eles como eles têm que viver. Gálatas 6, versículo 16. Necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos, aqueles que receberam, que viram o exemplo da igreja, anunciam de nós qual é a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converterdes a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Paulo pregou para uma igreja, essa igreja se converteu, foi a igreja de Tessalônica, o pessoal que estava ali, e eles, através da fé deles e da maneira como eles receberam a palavra de Deus, soou por toda a Macedônia, por toda a Caia, e ali eles foram exemplo para todos os fiéis ali naquela província, de tal maneira que o apóstolo Paulo não precisava nem falar mais acerca deles, por causa da vida deles e da maneira na qual eles receberam o evangelho. E hoje a nossa vida representa isso também. Hoje nós somos esse canal de Deus. Temos que pagar esse preço pelo evangelho, pela verdade de Deus. Teve dois casos de duas pessoas que eu li, que foram pessoas de 1800 e alguma coisa. Uma delas se chama John Patton, que foi um responsável pela reforma missionária na Escócia. Esse homem, ele saiu de casa com a sua mulher e com seu filho em direção a uma ilha de canibais. Quando ele chegou naquela ilha, tanto a mulher quanto o filho dele morreram por causa de uma febre que eles tiveram, uma doença que eles tiveram, e ali eles morreram. E aquele homem ficou ali sozinho naquela ilha, no meio de um monte de canibais. E ali ele aprendeu a conviver com aqueles homens. Ele aprendeu a língua que ele tinha. Ele pregou para aqueles canibais. E o chefe da tribo dos canibais se converteu através da vida dele. Mas o restante da tribo, todos eles perseguiram tanto o chefe dos canibais como ele. E ele teve que sair daquela ilha.
Mas anos depois, ele voltou para outra ilha de canibais, pregou o evangelho para todos aqueles canibais daquela ilha e todos eles se converteram ao evangelho. E através da vida deles, muitos missionários foram levantados e pregaram para outras ilhas que eram formadas de canibais, de pessoas que nunca tinham ouvido falar de nada, que eram totalmente ignorantes. Só que através de uma vida, através de uma pessoa, de uma semente que caiu no solo e morreu. Teve uma outra pessoa também, William Tyndale, que é o principal responsável para que hoje eu e você, nós termos essa palavra aqui nas nossas mãos. O ideal da vida dele era levar a palavra de Deus tanto aos mais pobres, os mais necessitados, era traduzir a palavra de Deus tanto aos mais pobres, mais necessitados, quanto aos reis. Porque naquela época, na época que ele viveu, era completamente proibido. A Igreja Católica, ela proibiu a Bíblia em todos os lugares. Só que ele, através da sua vida, do seu ideal, aquilo que Deus ministrou no coração dele, ele viveu aquilo dali, ele testemunhou, ele falou assim: a minha vida vai ser em prol disso aqui, de traduzir a Bíblia do hebraico para o inglês, e eu poder levar a palavra de Deus tanto para os mais pobres quanto para os mais ricos. E esse homem, ele viveu em outras terras, porque ele não podia mais viver no seu próprio lugar, onde ele morava, onde ele nasceu. E esse homem viveu em outras terras, morreu com 42 anos queimado numa fogueira, para que hoje eu e você tivéssemos essa palavra aqui. Deus poderia levantar, mas Deus poderia levantar outras pessoas, mas ele escutou a voz de Deus e morreu em prol disso aqui. Morreu em prol da verdade, em prol do evangelho. E essa tem que ser a nossa vida, o nosso testemunho de vida para as pessoas lá fora, inconformados com o mundo e vivendo realmente a verdade de Deus, o evangelho de Deus, testemunhando da graça, do favor de Deus e daquilo que Deus fez pela nossa vida. Nós somos a extensão de Jesus Cristo aqui nessa terra, a porta da eternidade para as pessoas. Deus, ele designou para a gente, para que a gente cumprisse e mostrasse para as pessoas a eternidade, o céu, aquilo que Deus tem preparado para a gente. Ver Deus face a face, ver a glória de Deus. Imagina a plenitude de amor, plenitude de alegria. Nunca mais a gente vai ter que lutar para poder tirar o nosso momento com Deus. Nunca mais a gente vai precisar lutar para poder ler a palavra. Lá tudo vai ser pleno. Toda a alegria que a gente espera viver, tudo aquilo tem preparado para nós lá no céu. Deus, ele preparou, traçou esse caminho. Ali vai ser o final de toda dor, final de toda aflição, final de toda tribulação, toda angústia. Ali vai ter um fim. Mas foi isso que Deus preparou para a gente. Mas a gente tem que conduzir essas pessoas para poderem ir para o mesmo lugar que a gente. E nós somos essa referência hoje para a humanidade. Nós somos esse testemunho para as pessoas. E vou mostrar mais algumas referências na palavra de Deus, que elas vão relatar isso que um pouco que a gente falou. Pessoas que eu li histórias que marcaram a minha vida. Porque uma das coisas que eu creio que todo cristão precisa conhecer e saber é a história da igreja. Desde a igreja primitiva aqui de Atos dos Apóstolos até os dias de hoje, eu creio que todo cristão ele precisa um dia parar para estudar isso. Porque quando a gente vê o que os homens fizeram, o que muitos homens e mulheres de Deus sofreram para que hoje eu e você estivéssemos aqui, a gente teria uma paixão muito maior por Deus e pelo evangelho. Pessoas que realmente se entregaram, que não estavam nem aí para nada, que realmente confessaram que eram forasteiros e peregrinos aqui nessa terra. Atos 14 fala assim, versículo 1: e aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Versículo 3: detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor,
a qual davam testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para o insultarem e apedrejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregaram o evangelho. Estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. E este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Vamos ao versículo 19 agora. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte, saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Versículo 24. Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus, para a obra que já havia cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão coisas Deus fizera por eles, e como abriram aos gentios a porta da fé. Olha o que a vida de apóstolo Paulo e Barnabé, através do que eles fizeram, o testemunho da fé, levaram aos gentios, aquelas nações que antes não tinham conhecimento nenhum de Deus. Eles abriram a porta da fé, a porta do evangelho, a porta do céu para essas pessoas. Ele fala assim, vamos ler do 15, bota o 15. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. O que o apóstolo Paulo falou ali? Aquilo que Jesus padeceu por mim, aquilo que Jesus fez por mim, hoje eu cumpro no meu corpo, com a minha vida, aquilo que foi feito por mim lá na cruz. O sofrimento, a abnegação, tudo isso, o apóstolo Paulo, ele vivia através da vida dele, aquilo dali. Em açoites, em prisões, em cadeias, em perseguições, em apedrejamentos. Apóstolo Paulo mostrava, através daquilo que ele sofria, a glória de Deus. Ele mostrava através daquilo que ele sofria, Jesus Cristo, o Evangelho, o caminho para a cruz. E esse caminho, igreja, ele não é um atalho que a gente tem que tomar. Como a gente falou aqui, isso é uma trilha que o próprio Jesus ele traçou para a gente. Esse caminho que ele traçou, ele não existe atalho para a gente entrar nesse caminho. Uma maneira mais fácil, um modo mais fácil de alcançar. Não, foi o caminho que precisa ser cumprido. O caminho que ele preparou para a gente. Deus, ele olhava para a vida daqueles homens e falava assim: eu não me envergonho. Eu não me envergonho dele. Eu não me envergonho dela. E é assim que Deus, ele quer olhar para as nossas vidas. A gente tem que... O mundo tem que olhar para a gente e falar assim: homens dos quais o mundo não é digno. Porque foi assim que Deus fez com os heróis da fé. Homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos e mares, pelas covas, vestidos de peles de cordeiro, de carneiro. Homens que tiraram força da fraqueza, que
que fecharam a boca dos leões, que praticaram a justiça, que apagaram a força do fogo. São esses que são dignos desse mundo. E uma coisa que Deus colocou no meu coração, o Espírito Santo falou comigo que enquanto eu iria falar sobre essas pessoas que deram a vida, que testemunharam do Evangelho, Ele ia estar colocando no coração de pessoas o desejo por missões, o desejo por levar o Evangelho para onde quer que Deus mandar elas irem. Ele ia estar fazendo esse fogo queimar muito forte no coração de cada uma dessas pessoas. Nós somos os portais, mas Ele é a porta. Nós somos os portais, ó portais eternos. Ele é a porta, nós somos o portal. Levantai a vossa cabeça significa: para de olhar para esse mundo e olha para a glória. Olha para o céu, para as coisas do céu, para as coisas que estão por vir. Porque se você olhar para o céu, querido, você vai ser um portal glorioso para a entrada de Cristo na vida de cada uma dessas pessoas. Não pensa que você vai ser exercitado saindo daqui para ir para outra nação, não. Saindo daqui para ir para outro estado. Porque se você não consegue nem na tua terra natal, nem na tua região, nem na tua cidade, nem na tua casa, nem no meio da tua parentela você consegue fazer missões, como é que você vai conseguir fazer em outro estado? Mas aprenda a ser missionário aqui, ó, aqui dentro da igreja, missionário dentro da sua casa, missionário no teu ambiente de trabalho. Aprenda, exercite, porque senão você pode de repente ser mandado para ir para outro lugar, mas às vezes para padecer um pouco, para aprender a lidar com as pessoas, que às vezes a gente não consegue saber lidar. E quando ele foi levado para fora, ele sentiu tanta falta do aconchego e entendeu que a situação estava nele próprio, que ele teve que aprender fora. Foi uma coisa árdua. Hoje ele faz missão lá fora, mas ele teve que aprender a amar. Ele teve que aprender muita coisa com essa retirada dele. E às vezes a gente está com uma oportunidade poderosa aqui, mas a gente não fala. A gente tem medo, a gente tem vergonha, a gente não tem tempo. A gente está muito focado aqui na terra. Por isso que o Senhor chama: levantai, ó portas, ó portais eternos, levantai as vossas cabeças. Porque se nós estivermos ligados no Senhor, ligados no céu, nós vamos fazer a missão certa, que é conduzir as pessoas para lá e não para cá. Tem muita gente sendo conduzida para cá, mas Deus quer conduzi-las para lá, para a sua glória, para a eternidade com Ele. Amém, igreja linda?